Olá pessoal, tudo bom? Aqui estou eu novamente para que nós possamos ler a palavra de Deus juntos, pegar algumas advertências que o Senhor Jesus tem falado conosco através da sua santa palavra. O motivo do povo estar dando caminhos, dando passos largos em direção ao abismo, aquilo que um dia, numa entrevista, um repórter perguntou para a filha do presidente aonde Deus estava quando as duas torres gêmeas caíram. E ela virou para ele e respondeu: no mesmo lugar aonde ele estava quando vocês mandaram tirar as sagradas escrituras dos colégios, das faculdades, das escolas, dos hospitais. Ele continua no mesmo lugar. Entendeu? Então, tem coisas que acontecem na vida da gente, que acontecem porque nós não examinamos as escrituras e muitas vezes, vocês sabem que o diabo não precisa de porta para passar. Nós precisamos de porta, mas ele não. Ele é um espírito, ele é um pensamento maligno, que se você sustentar, você vai para as profundezas junto com ele. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês por uma passagem aqui escrita em 1 Coríntios, no capítulo 11. Gostaria que vocês pegassem as suas Bíblias e abrisse ela e grifasse isso, porque eu creio que o povo não está examinando as escrituras, ou então está sendo roubado. Acaba de ouvir a mensagem de Deus e logo em seguida aquela mensagem é roubada do coração, da mente, do pensamento, da personalidade. Porque quando Jesus disse que ele enviaria o Consolador, que ele enviaria o Espírito Santo da parte do Pai para ficar conosco, e quando esse Espírito Santo viesse sobre as nossas vidas, nós falaríamos dele, daria testemunho dele, contaria às nações e aos povos tudo o que ele fez. Então aí você percebe aonde é que está morando o Espírito Santo de Deus. Porque uma fonte de água não dá dois tipos de água, ou ela dá salgado, ou ela dá doce. E o homem de coração dobre, ele tem dois pensamentos, menos o de Deus. O pensamento de Deus não está na cabeça dele, porque o pensamento de Deus está nas escrituras. E se ele não quer ter os pensamentos de Deus, então ele passa a ter os próprios dele. E aí começa a perecer. Em todas as áreas ele começa a perecer. A mulher, o jovem, o adolescente. Então o Senhor, ele sabe muito bem o que foi que ele fez. E quando o Espírito Santo habita em nós, nós amamos as pessoas. Nós não amamos o pecado, mas nós amamos o pecador. É por isso que a gente dá testemunho a respeito da palavra de Deus, a respeito de Jesus. Porque conforme o testemunho que nós damos a respeito de Jesus, as pessoas vêm e se convertem. Você pode observar Zaqueu. Zaqueu ouvia falar de Jesus direto. Chegava um e falava: olha, Zaqueu, aquela mulher do fluxo de sangue, o que aconteceu? Ela morreu? Não, Jesus curou ela. Mas que situação. Daqui a pouco ele encontrava outro e falava: oi, Zaqueu, você sabe o que aconteceu com aquele rapaz lá, que era cego? O que aconteceu? Puxa vida, tão chato, o que aconteceu com ele? Bom, Jesus curou ele.
aquilo foi mexendo com a vida de Zaqueu. Zaqueu foi despertando uma curiosidade tão grande a respeito de Jesus. Um dia chegou um pessoal e falou para ele: oi, Zaqueu, sabe o que aconteceu? Ele falou: vem de novo outra que Jesus fez. Mas não, ele vai passar aqui em Jericó. Ele vai passar aqui em Jericó, Zaqueu. Você está brincando? Ele ficou de olho. Porque você ouvir falar de Jesus é uma coisa, mas você viver e andar com ele é outra coisa. Entendeu? Por isso que ele subiu naquela figueira brava. Para ver de perto quem era esse Jesus, que todo mundo falava dele. Todo mundo dava testemunho de Jesus. Que testemunho você tem dado de Jesus? Que testemunho você tem dado da sua vida? Jesus já está voltando. A igreja tem que despertar. Os hipócritas, os fariseus que andavam perseguindo Jesus, até hoje não deixaram de perseguir a igreja. Até hoje. Perseguiram Pedro, perseguiram o apóstolo Paulo, perseguiram uma perseguição uma atrás da outra. Mas vamos ler um pouquinho a palavra de Deus para vocês entenderem o que está acontecendo. Por que existem muitos mortos no meio do povo de Deus? Que eles estão manifestos só para caluniar, para mentir, para falar mal dos irmãos. Sabe, a gente passa nessas ruas aqui de São Paulo, eu fico impressionada de ver os templos erguidos, memoriais erguidos, com dízimos e ofertas, um mais lindo que o outro, para abrigar os irmãos, para entrar ali, para ouvir a palavra de Deus, mas tem pessoas que entram ali e sai pior do que entrou, porque não dá ouvido, não dá crédito à palavra de Deus. Vamos dar ouvido ao Senhor, vamos ouvir a boca de Deus falar conosco. Vamos? Então pega lá 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Quem participa do corpo e do sangue de Jesus tem que anunciar a volta de Jesus. Não é anunciar contenda, calúnia, perseguição contra o povo de Deus. O povo de Deus é falho, eles são seres humanos. Mas você recebeu o Espírito Santo para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, para dar testemunho de Cristo Jesus. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Você sabe o que é tomar a ceia e participar do corpo de Cristo? Indignamente? Na sujeira, no pecado, indignamente acabar de tomar e participar da mesa do Senhor e depois trair Ele, falando mal um dos outros, caluniando uns aos outros. Olha o que acontece. Aqui a palavra fala, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Sabe o que é sono da morte, sono do pecado? Sabe o que é você ter uma brecha na mente onde o seu olho só enxerga, é um espião de Satanás? É um espião dos
demônios para ficar perseguindo o povo de Deus. Sabe, isso aqui dói no coração de Deus, dói demais. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Nós temos que olhar para nós. Nós temos que examinar a nossa cabeça, examinar as Escrituras, ver se o nosso comportamento condiz com as Escrituras. Se não condiz com as Escrituras, não vale a pena. Nós temos que deixar essa palavra transformar a nossa vida. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer condenar os cristãos, os filhos de Deus, os ungidos do Senhor. Deus não quer condenar eles como o mundo. O mundo vai ser condenado, vai ser julgado, mas os cristãos não podem entrar nessa condenação. Jesus está voltando. Um alerta às igrejas, aos homens de Deus, aos ungidos do Senhor, que tomam uma providência urgente. Não sei se é de orar mais, se é de jejuar mais, se é de examinar mais as Escrituras, porque cuidas ter nela a vida eterna. O meu povo vai ser escravo de si mesmo, escravo de demônios, escravo de hipocrisia, de soberba. Por quê? Porque eles não examinam as Escrituras, e se ouve por um ouvido, solta para o outro, não quer obedecer. Não quer obedecer. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Em união, espere um pelo outro. Sabe? Em união. Olha, aqui na palavra de Deus, se alguém tem fome, tem pressa, chega na igreja com o estômago vazio, não é muito bom, porque acaba confundindo o pão, o vinho com comidas desse mundo aí, Mas não, é um momento muito sagrado, muito santo, onde Deus fala assim, pare para examinar cada um, pois, a si mesmo. E assim coma do pão e beba. Quer dizer, ele não está falando para você sentar lá na igreja e ficar examinando a vida dos irmãos. A vida das irmãs ou dos adolescentes. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Olha, se você dá o fruto de ser caluniador, de ser fofoqueiro, de ser enganador, de ser soberba, de ser hipócrita, de querer ser mais santo do que Deus, de querer ocupar, às vezes, até mesmo o lugar de Deus para dizer que está correto, não faça isso. Não faça isso, porque olha o que o Senhor fala aqui, Eu fico impressionada, em João, capítulo 16, e o versículo 13, ele disse assim, e quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o que diz aqui em João capítulo 15, o versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, vem da parte do Pai. Esse dará testemunho de mim. Deus está aqui na terra para dar testemunho de Jesus. Deus está aqui através do Espírito Santo. Ele veio da parte do Pai, intercessão de Jesus, para dar testemunho de Jesus. No que você tem dado testemunho? Onde você vai? O que você abre a boca para falar? Sai palavras revestidas de poder, revestida de unção, que cura, que liberta, que sara os doentes, que
faz cego enxergar, que faz mudo falar, surdo ouvir. Que palavras são essas? Você é cheio do Espírito Santo para curar, libertar e salvar uma alma? Ou você fica ali na beiradinha tentando empurrar com conversa, com achismo, com coisa que diz que empurrar mais para o abismo a pessoa? O que é a tua igreja? É um tribunal ou ela é um hospital de pessoas carentes, pessoas que precisam de Jesus, que precisam de socorro? Jesus já está voltando. Olha o que ele fala aqui, ó. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Você tem ouvido falar de Jesus. Eu fico impressionada porque eu sempre tenho encontrado assim algumas aberrações no meio do povo de Deus. E a gente identifica com rapidez essas aberrações. Rapidinho. Porque eles só se preocupam em falar mal da vida alheia. Você viu, olha, fulano é. Mas então, eu não vivo das coisas que os outros me dizem, eu vivo daquilo que eu me alimento, o pão vivo descido do céu. O Espírito de Deus habita em mim. Eu sou santuário do Deus de Israel, eu sou morada do Deus vivo. Deus falou para mim: vós sois a raça eleita, a nação santa, o tesouro particular meu. Jesus te ama. E é isso que você é para Ele. O que interessa é o que Deus pensa de você. Eu não estou aqui para agradar todo mundo, eu estou aqui para agradar a Deus. Se Deus está feliz comigo, eu vou crescer, eu vou prosperar e vou vencer cada dia mais. Agora vê se você está cada vez mais crescendo igual rabo de cavalo. Você pode crer, você está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo está triste dentro do seu corpo, dentro da sua carne. Porque enquanto não arrebatar a igreja, não sei o que pode acontecer mais daqui para frente. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 6. E o versículo... Quer ver? Provérbios, capítulo 6. E o versículo, eu quero pegar um versículo aqui, ó. Ó, o 16. Grifa aí que o tempo já está se esgotando e depois você vai ficar meditando nesse capítulo 6 e nesse versículo 16, 17, 18 e 19. Fala assim, ó, presta atenção, que já vai encerrar e eu vou me despedir. 6 coisas o Senhor aborrece. A primeira, e a sétima sua alma abomina. Presta atenção. A primeira, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama e projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere só mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. É a sétima. 6 ele tolera. Tá um nojo, tá uma coisa insuportável, mas ele tá tolerando. Mas a sétima, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Se conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Examine o homem, pois, a si mesmo. Se lava no sangue de Jesus e pede perdão para Deus e começa uma nova vida e nascer de novo. Para poder participar do sangue do Cordeiro e comer do pão, que é o pão vivo descido do céu, em memória de Jesus. É em memória, é pela fé. Dízimo, ofertas, é pela fé, em memória de Jesus, por amor a Jesus. Para anunciar o Evangelho, para falar do amor de Cristo. Examine-se o homem a si mesmo. Olha o que a sua língua anda falando.
Olha os projetos. Olha quem é que está na central da tua mente, olhando pelas meninas dos teus olhos, reparando a vida de todo mundo. Não faça isso, Jesus já está voltando. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Jesus diz que não quer mais ver os mortos no meio do povo. Jesus quer ressuscitar esses mortos. Você precisa ser testemunho de Jesus Cristo, você precisa ter o Espírito Santo de Deus reinando na tua vida, os pensamentos que Deus tem a respeito de você, o testemunho que você está dando no meio do povo de Deus, no meio cristão, até mesmo no mundo. Veja bem, você está sendo filmado, visualizado por Deus, pelo Espírito Santo, e eu quero abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, teu lar. Que as grandes misericórdias do Senhor caia sobre a sua casa, sobre a sua família e seu lar. Põe tua casa em ordem, tua família. Jesus já está voltando. Veja se essas 6 coisas que o Senhor abomina você anda fazendo, você realmente não tem que andar preocupado com as raposas, vocês têm que procurar ver onde é que tem larvas. O passarinho voar lá longe é problema dele, mas ele sentar aqui e botar ovo, é problema meu. Eu tenho que aprender a expulsar os pensamentos que não procedem de Deus, de dentro da minha mente e de dentro do meu coração. Porque esse lugar aqui é um lugar onde Jesus habita, onde o Espírito Santo habita. Amém? Recebe a bênção aí. Aceita Jesus como seu Senhor e único Salvador. E deixa Ele reinar no teu coração. Deixa Ele fazer milagre na tua vida. Deixa Ele virar a página. Jogar no mar do esquecimento os seus pecados para você não continuar errando. Vem para Jesus, que Jesus te ama. Você, sua casa e sua família. É para isso que eu estou aqui. Para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, para dar testemunho do que Deus fez por mim lá naquela cruz do Calvário. Ele prometeu voltar e Ele vem aí. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comece a reinar no teu coração a partir do momento que você se reconcilia com Ele e se arrepende dessa conduta, dessa maneira errada de viver. Recebe essa oportunidade para acertar. Examine as Escrituras. Não julgue. Não julgue. Examine a tua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ainda Jesus não voltou, mas Ele está vindo. Dá tempo. Dá tempo. Amém? Senhor meu Deus, abençoa esta casa, esta família, este lar. Meu Deus, fala mais alto nesse coração. Fala mais alto. O Senhor tem falado tanto, mas o homem tem ficado surdo. Mas fala mais alto, Deus.